O advogado Leonardo Campos foi eleito novo presidente da OAB de Mato Grosso. Ele deve assumir a presidência em janeiro de 2016 e comandar a instituição durante 3 anos, com um orçamento anual de aproximadamente 10 milhões de reais. E o futuro presidente da OAB é o nosso entrevistado hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, presidente. Já pode chamar de presidente, não pode? Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Estamos caminhando nesse sentido. O senhor dizia agora há pouco aqui que a posse, dependendo de uma conversa do senhor com o atual presidente Maurício Aldi, deve ocorrer no próximo dia 18, já na semana que vem. E a questão, tem um embate aí, vamos dizer, jurídico, né? Que vai ser julgado pelo Conselho Federal da OAB. E aí, como é que fica? Essa questão da posse em dezembro já é uma tradição na Ordem dos Advogados do Brasil há pelo menos 2 ou 3 gestões, para que possa dar oportunidade aos advogados do interior também de se fazerem presente. Como todo mundo sabe, nós conseguimos mais uma vez o recesso forense de 20 de dezembro a 20 de janeiro, possibilitando assim aos colegas advogados viajarem com suas famílias, descansarem, etc. Então, para não submetê-los à necessidade de vir a Cuiabá no dia 1º de janeiro, nós temos por tradição antecipar essa posse, que obviamente possui seus efeitos jurídicos a partir do dia 1º. E com relação ao processo, como já tive a oportunidade de relatar por mais de uma vez, nós estamos muito tranquilos. Primeiro porque não enxergamos nenhuma ilegalidade nas doações e repasses que fiz às subseções. Seus adversários reclamaram do quê? Que o senhor distribuiu dinheiro na campanha, usando a Caixa de Previdência? O que foi? Caixa de Assistência, na verdade foram 2 doações. Uma para a subseção de Comodoro, outra para a subseção de Peixoto de Azevedo. E essas doações, o nosso regramento estabelece que ela pode ser feita dentro do período eleitoral para projetos e obras pré-existentes. As doações foram feitas para o complemento à inauguração da sede de Comodoro, que nós inauguramos em agosto desse ano, porém ficou um saldo a pagar de mão de obra e eu fiz uma doação. E a outra para a sede de Guarantã do Norte. Ainda que fosse dentro do período eleitoral, como eu disse, a legislação permite para obras e projetos pré-existentes. Eu tomei o cuidado e fiz esse repasse de verbas às subseções antes de me afastar da Caixa de Assistência em período anterior ao processo eleitoral. Portanto, estou muito tranquilo. Nós temos uma decisão da Justiça Federal, que foi de Cuiabá, que foi confirmada pelo TRF em Brasília, que suspendeu os efeitos da decisão da Comissão Eleitoral, que cassou o registro da nossa candidatura. Portanto, hoje não há empecilho algum para que possamos tomar posse e, a partir de janeiro, administrar a ordem com toda a equipe que ganhou a eleição da Chapa 3. Esse processo seguirá ao Conselho Federal para julgamento pela 3ª Câmara do Conselho Federal. Provavelmente deve entrar na pauta no ano que vem. O senhor acredita que essa denúncia foi feita como uma manobra para tirá-lo da disputa? Olha, eu acho que essa denúncia foi fruto mais do desespero dos meus adversários à época. Porque tanto as pesquisas de vários institutos nos colocavam numa dianteira em relação aos demais candidatos. E o mais importante é que essas doações são públicas, esses processos não há o que esconder. Ao contrário, existe ofício da Caixa de Assistência noticiando ao presidente a doação, as doações à respectiva subseção. Ademais, nessas respectivas subseções eu ganhei em uma delas por 27 votos e na outra eu saí perdedor. Ou seja, não há a interferência dessa doação no pleito eleitoral. Não há incidência desses fatores no pleito eleitoral. Que eu digo, repito, observou todos os requisitos da nossa legislação. Poderia ter sido feito dentro do processo do período eleitoral, eu não o fiz, e a doação é para obras e projetos pré-existentes. Por exemplo, a doação para Comodoro vem desde março do corrente ano. Então não há que se falar que não são doações contínuas e para obras e projetos pré-existentes. Por isso estou muito tranquilo, muito sereno e confio, obviamente, no Conselho Federal, num julgamento com legalidade e com justiça de nosso processo. Presidente, nessa eleição aí, o grupo da situação estava dividido em 4 candidaturas. O senhor e mais 3 candidatos de pessoas que pertenceram ao grupo da situação. O senhor acredita que isso daí pode criar alguma dificuldade para o senhor na presidência da OAB? As forças contrárias? De forma alguma, Lúcio. Agora o momento, disse isso na última sessão do Conselho que participei, que foi sexta-feira, que agora o momento para mim, eleição para a Chapa 3, eleição é página virada. A partir de agora, nós queremos a participação maciça da advocacia
dentro da ordem para que de forma unida possamos construir uma OAB cada vez mais forte. Eu não quero mais remoer o assunto eleição. A partir de agora, após a posse... O senhor não quer, mas... Eu não serei o presidente dos que votarem. Podem querer? Aí é um direito de cada um, que deve cada um fazer o seu juízo do valor. Eu acredito muito na serenidade e bom senso dos adversários, que para além das eleições, a ordem fica. O dia a dia de nossa profissão precisa ser olhado pela OAB. E todos são advogados atuantes. Mas é que a derrota é mais difícil de ser assimilada, não é, presidente? Com certeza, isso é natural do processo, eu tenho certeza que o tempo é o senhor da razão e fará com que cada qual reflita, mas pelo histórico, eu gostaria de frisar muito isso, pelo histórico de participação e trabalho deles na ordem, eu tenho certeza que todo advogado, independente daqueles que votaram na chapa 3 ou votaram em outra candidatura, que foram todas legítimas, torcem por uma ordem forte. E eles têm a consciência, porque todos participam da ordem, direto ou indiretamente, de que para a nossa instituição ser forte, nós precisamos do trabalho voluntário diário de cada advogado mato-grossense. O Lúcio estava falando aqui dos outros candidatos. Tem candidato ex-candidato aí, que dizendo que vai entrar já com processo contra ocorrência de boca de urna. Na verdade, 2 reclamaram disso. Em relação a essa denúncia? Olha, assim que receberei, se houver esse processo, nós responderemos na forma que deve ser respondida, apresentando a competente defesa para a comissão eleitoral e etc. Nós, obviamente, cumprimos integralmente o acordo que firmamos com a comissão eleitoral. Não houve descumprimento desse acordo, pelo menos pela nossa militância, em qualquer dos seus termos. Então, também estou muito tranquilo, até porque o Conselho Federal também já pacificou essa questão. O senhor foi apoiado pelo advogado Francisco Fayad, que já foi presidente da OAB. Ninguém consegue ganhar a eleição dele aqui, lá na OAB? Consegue, Lúcio. É que, na verdade, nós tivemos aí o apoio do Fayad, que, como eu disse, em vários meios de comunicação, foi um apoio importante. Que, aliás, todos os meus concorrentes e adversários pleitearam o apoio do Fayad. E o Fayad, por entender que o nosso projeto era o melhor, apoiou e optou por votar e nos ajudar nessa batalha. Foi um apoio que muito me honra, um apoio de um ex-presidente, ex-conselheiro federal, um advogado que já ocupou quase todos os cargos da ordem e tem uma vasta experiência. Mas é importante ressaltar que o apoio do Fayad foi tão importante como o apoio de qualquer outro, os 2.483 votos que recebemos, 82. Então, o Fayad foi mais um apoiador de primeira hora da nossa caminhada, e que muito honrou o nosso time, que é o apoio desse advogado. E com certeza a advocacia mato-grossense não decidiu a candidatura pelo apoio de A ou B, decidiu a candidatura pela composição da chapa, pela comparação da nossa chapa com as demais, mas fundamentalmente decidiu por aquele que tinha, sem dúvida nenhuma, o melhor projeto de gestão para a ordem para os próximos 3 anos. Esse foi o peso, porque a chapa 3 tinha, como eu tive a oportunidade de dizer aqui a você e a Ivana em outra ocasião, que nós tínhamos um compromisso de ter o advogado e a advogada mato-grossense como nosso componente principal da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição.